Um prazer estar falando aqui para a Sociedade Mineira de Engenheiros, que está prestando uma justa homenagem ao professor José Israel Vargas. Eu conheci o professor Vargas ainda como aluno da FAF, da UFMG, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, onde o professor Vargas já era professor, um jovem professor, mas muito influente. Meu contato mais próximo com ele começou na França, onde eu fui fazer um doutorado na Universidade de Grenoble, né? E onde o Vargas era um pesquisador de grande prestígio, situado no Centro de Estudos Nucleares de Grenoble, que era um instituto do Comissariat d'Énergie Nucléaire. E o professor Vargas era uma pessoa, ao mesmo tempo, conhecida, mas se situava no nível superior dos estudantes que estavam lá fazendo curso de doutorado ou de alguma especialização. Mas ele funcionava assim como uma espécie de conselheiro de nós todos. E nessas coisas ele foi extremamente generoso, orientando, não diretamente a tese, mas orientando o encaminhamento de vários alunos que depois viraram professores ou pessoas influentes na sociedade brasileira. Me impressionou, quando estive nesse estágio, quer dizer, como é que o Vargas, sendo um estrangeiro na França, ele conseguia ter tanta influência. Inclusive se dizia que os atuais, naquela época, diretores do Comissariat d'Énergie Atomique estavam lá um pouco pelo prestígio que o Vargas lhes concedia. Isso me foi dito por mais de um dos pesquisadores do laboratório em que eu fui trabalhar, aliás, por influência dele. Quando eu cheguei na França, eu fui encaminhado para um laboratório que tinha um professor orientador, que o Vargas me adiantou: isso daí é bom você mudar, porque ele vai cair em desgraça. E realmente foi o que aconteceu, e antes disso acontecer, eu já estava no outro laboratório, sob a orientação do professor André Mussac, que foi meu orientador na minha tese. Mas meu conhecimento maior com o professor Vargas foi assim, um pouco depois dele ter exercido as tarefas de direção no sistema científico-tecnológico no Brasil, né? Ele foi o nosso presidente no Conselho da Economia e Energia, a EIE, que foi uma organização que nós criamos. Vários dos amigos, tendo duas amigas do Vargas também como integrantes desse núcleo central, e outras personalidades importantes que também conheciam Vargas. Em Grenoble, o professor Vargas era muito amigo do Prêmio Nobel Néel, que era uma peça importante no CA como na universidade. Os franceses têm alguns prêmios Nobel bastante conhecidos, mas o Néel, na época, era um dos poucos ainda vivos. E a relação que ele mantinha com o Néel era assim, um testemunho do prestígio, e talvez uma das causas do prestígio que ele tinha, essa enorme facilidade de criar amigos, que era uma característica do professor Vargas. Isso ele fazia com muito esforço. Ele realmente cultivava os amigos dele. E
as instituições brasileiras se beneficiaram bastante desses amigos que o professor Vargas angariou no mundo. A imagem que eu guardo assim, do professor Vargas é sempre de uma pessoa disposta a ouvir, muito interessado no valor das pessoas com quem ele convivia. O Vargas era... Bom, eu acho que a primeira imagem que eu tenho é dele como amigo. E realmente eu considero um privilégio ter tido um amigo como foi o professor Vargas. Vargas é uma pessoa que estava sempre atual, sempre procurava saber dos acontecimentos científicos, sociais e políticos também. O convívio dele no dia a dia era marcado por essa característica. O Vargas sabia movimentar as pessoas. E isso eu acho que é uma das grandes qualidades que ele teve na vida, e é por isso que ele foi tão influente nos diversos setores da ciência e da tecnologia brasileira. Ele tinha essa capacidade também de reconhecer pessoas com boas intenções, pessoas que estavam atuando para o bem do Brasil, que ele prezava muito, e também para o bem das causas humanas, que ele sempre foi um defensor. No dia a dia, o Vargas, ele sempre era uma pessoa simpática. Mesmo passando por dificuldades, ele era uma pessoa que irradiava simpatia. Então, acho que essa imensa capacidade de cativar quer dizer, não havia monotonia quando o Vargas nos visitava no escritório e muitas vezes ele utilizou como base, depois que ele foi para Belo Horizonte, voltou para Belo Horizonte, e nós fornecíamos para ele uma base logística dentro das nossas capacidades lá. E o Vargas encantava todo mundo. Então, é sempre uma convivência muito prazerosa com o professor Vargas. Quanto à parte de contribuições nos modelos matemáticos, o Vargas ele tinha um bom conhecimento matemático, mas ele não se preocupava em fazer grandes elaborações matemáticas. O que ele era um grande aplicador da matemática. E ele, assim como nas ciências, ele na matemática, ele gostava sempre de pegar as ideias essenciais. Nas 2 últimas décadas, ele se ocupou em aplicar a equação de Volterra-Lotka e a curva logística a vários fenômenos científicos, psicológicos, sociais, na parte também de invenções. Então, ele usou esse filtro matemático para identificar vários fenômenos importantes que tinham uma característica comum, que eu acho que é uma característica da natureza. A curva logística é uma curva em S, que descreve a maioria dos eventos sociais e mesmo de produção científica. Quer dizer, um determinado assunto, por exemplo, ele tem um começo exponencial, que a logística tem essa característica, atinge o máximo de velocidade, de crescimento no tempo, e depois normalmente há um arrefecimento, que isso, aliás, acontece com a nossa própria vida. Então, uma das coisas que se aplicava muito é para obras de cientistas, autores musicais, que sempre tem
uma fase de grande produção, depois tem quer dizer, que é um crescendo que depois vai lentamente reduzindo, como é a nossa própria vida. Então, a nossa vida também é assim, né? Você tem uma fase áurea e depois você usa a sabedoria que você acumulou para, pouco a pouco, ir reduzindo também sua contribuição. Eu acho que o Vargas passou, como acontece em outras pessoas, ele passou por fases diferentes. Isso também acontece com outros grandes homens, que eles têm uma fase, depois aquela fase e aquela preocupação parece que se esgotou, mas as pessoas criativas conseguem criar novas fases. E isso, o Vargas também foi um exemplo notável. Numa sociedade de engenharia, né? O Vargas, ele era químico de formação básica e depois evoluiu mais para o lado da física na sua carreira, doutorado e pós-doutorado. Mas ele tinha uma conexão muito grande com a parte tecnológica e com a parte da engenharia também. Ele valorizava muito o trabalho dos engenheiros, né? Ele, de certa forma, teve presente nos momentos iniciais do ITA, e ele era um grande admirador do que tinha sido feito lá, como era da USP, da própria UFMG. O Vargas era um reconhecedor de talentos, e ele sabia muito bem mobilizar esses talentos. Então, você vai em diversos lugares, o Vargas deixou sua marca. Às vezes ele era ministro de Ciência e Tecnologia, mas não era por isso que a marca dele era tão grande em algumas iniciativas importantes no Brasil. Ele fazia isso com uma generosidade enorme, e eu creio que ele deixou uma marca importante por todos os lugares onde ele passou, como dirigente, mas também em muitas outras atividades. Definir o Vargas numa palavra é bastante difícil, mas para mim era um amigo, esse era o principal. Mas ele era um grande brasileiro, era um grande cientista, ele era uma pessoa preocupada com as pessoas que o cercavam. Eu lembro com que empenho ele visitava os amigos que já não estavam no auge da sua saúde, e ele, por exemplo, tinha amigos do Rio. Quando ele estava em Belo Horizonte, ele sempre visitava esses amigos. Era realmente, para várias pessoas, o Vargas foi um amigo importante. Quanto à contribuição científica no mundo do professor Vargas, eu não sou a melhor pessoa para falar nisso, não, porque eu não sou especialista nos assuntos que ele tratava. Dentro da área nuclear, ele tratou de um assunto muito importante, que é a possibilidade de haver influência do ambiente químico na meia-vida de alguns elementos. É uma coisa difícil de detectar, mas é uma coisa que seria muito importante, porque a meia-vida nuclear é uma característica importantíssima dos núcleos. Mas eu prefiro falar na contribuição do Vargas para a ciência e para a tecnologia brasileira. O Vargas, ele foi um membro influente, foi vice-presidente da Academia de Ciências. Ele também era membro da Academia Internacional de Ciências. Mas, sobretudo, ele foi uma pessoa que contribuiu também para a organização
das políticas brasileiras. Ele foi importante na organização da FINEP, na organização do CNPq, nas mudanças para se introduzir mais tecnologia nas preocupações, por exemplo, do CNPq. Ele foi muito importante nisso. Ele foi muito importante, ele foi o primeiro secretário de Meio Ambiente, então ele deu uma importância a esses fenômenos muito significativa. Ele foi o primeiro secretário de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, né? Trazer o meio ambiente para o cenário. Ele, na área nuclear também, apesar de ele ter passado na direção propriamente do setor nuclear no tempo do professor Damy, que fez coisas extraordinárias, ele foi sempre influente na área nuclear. É tão influente que, durante os governos militares, ele estava em Grenoble, havia uma recomendação de que não o procurassem, e não, quer dizer, eles queriam isolar o Vargas porque achavam que ele era uma pessoa muito influente. Mas ele, por outro lado, teve uma capacidade de ver nas mudanças que começaram a ocorrer no governo Geisel uma oportunidade de ressurgimento do prestígio da ciência e da tecnologia. Ele integrou a equipe do engenheiro Aureliano Chaves e ele foi muito importante. Eu participei com ele depois no governo Figueiredo, na parte da Secretaria de Tecnologia Industrial, que afinal foi extinta, mas eu acho que foi um erro. Quer dizer, nós não temos um organismo de tecnologia industrial forte como deveríamos ter, exemplo que temos na saúde, na agricultura, na aeronáutica. Quer dizer, nós temos instituições fortes em várias áreas, mas na área específica de tecnologia industrial, ele dava muito valor a essa área. Ele fez uma modificação importante que trouxe o INPI, trouxe o NT para a área de tecnologia industrial. Ele tinha uma influência grande no Conselho Nacional do Conselho de Desenvolvimento Industrial, que estava na área também de ciência e tecnologia. Ele foi uma pessoa importante no desenvolvimento do programa do álcool. Eu mesmo estive atuando ao lado dele. Ele me colocou em contato com uma grande personalidade e amigo do professor Vargas também, que é o Dr. Camilo Pena. Então, o Vargas deixou para a ciência e tecnologia brasileira várias ideias que deram certo. Ele, às vezes, com sua modéstia, uma modéstia, mas reconhecendo sua importância, ele falava das coisas que ele tinha frustração de não ter realizado. E eu acho que ele tratou de coisas importantes que, infelizmente, tiveram retardo no Brasil. Mas ele estava sempre atento para acrescentar sua contribuição em outras coisas. Então, ele deixou muita contribuição ao sistema de ciência e tecnologia brasileiro. Eu acho que ele adquiriu uma importância ainda nos governos Geisel e Figueiredo, que ele influenciou largamente, e depois também na transição para a democracia. Ele foi um ministro atuante importante. Eu acho que ele conseguiu uma visibilidade para a importância de ciência e tecnologia, que foi um grande legado para a ciência brasileira. Também como legado da ciência brasileira, eu me apercebi um pouco, nessa época de maior colaboração com o professor Vargas, a importância do legado que ele deixou, que são as 3 filhas que são cientistas e tem também uma apreciação,
um desejo de contribuir para com a grandeza do Brasil, que visivelmente herdado dessa grande pessoa que foi o professor Vargas. Então, essas três meninas, Vargas, que eu conheci de longe, assim, na época de Grenoble, elas acompanharam o pai na Inglaterra, depois na França. E elas acabaram ficando no Brasil como desejava a dona Aristela. Dona Aristela me falou uma vez que as filhas já estavam crescendo e que ela então tinha apoiado muito a ideia de voltar ao Brasil. E então eu acho que tem esse legado importante, que são essas três filhas cientistas e dedicadas ao bem do Brasil. Uma coisa dos últimos tempos aí, e que o Vargas, apesar de com saúde debilitada, ele fez questão de participar, foi numa tentativa, numa iniciativa de revalorizar a contribuição do almirante e engenheiro Otton para o Brasil. Ele não mediu esforços, e nesse trabalho foi muito auxiliado pelas filhas, no sentido de valorizar o que foi, acho, o melhor, o mais produtivo cientista e tecnólogo nuclear, que é o almirante Otto. O almirante Otto deu uma contribuição importantíssima para a tecnologia brasileira, que ele praticamente conseguiu, num curto período de tempo, o processo de enriquecimento nuclear, que é um instrumento, uma tecnologia fundamental para o desenvolvimento tecnológico, mas também para se contrapor a ameaças à independência tecnológica brasileira. Ele sempre foi favorável ao uso da tecnologia nuclear para fins pacíficos. O programa do submarino nuclear era um programa que ele teve um carinho especial. Ele não estava diretamente na área, ele estava no Ministério de Ciência e Tecnologia, que não lidava com a parte nuclear naquela época. Mas mesmo assim, eu participei como membro técnico da Comissão Vargas, que também ajudou a delinear o destino do nuclear brasileiro, que valorizou muito o chamado Programa Paralelo, tanto o esforço que se fazia na Marinha, como também o esforço na aeronáutica, na área de enriquecimento. Ele foi também um apoiador dessa estrutura que se criou de cooperação entre um órgão da Marinha e a USP, e ele teve papel fundamental no resgate do brasileiro Otton, e ali também com a colaboração de pessoas muito ligadas a ele, que acabou conduzindo ao reconhecimento a Otton, tanto da parte científica, que a Academia de Ciências fez uma homenagem a ele, como da parte da própria Marinha, que passou por fases de um pouco variadas de apoio ao programa submarino, mas o programa do submarino é um programa dos mais interessantes que existe na área nuclear e que deram ao Brasil uma confiança na própria tecnologia. Isso também, eu acho que é um ponto marcante no Vargas. Ele reconhecia, é uma coisa muito difícil, uma pessoa grande numa área, ter tantos reconhecimentos de pessoas que o precederam e de pessoas que estavam na mesma época. Isso é ainda mais difícil, de reconhecer talentos
na própria época, às vezes talentos não tão valorizados. Eu lembro, por exemplo, de uns amigos que ele sempre visitava, era o Longo, que era um oficial da Marinha, mas doutor na área de física, e que sempre esteve cuidando da parte de desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Eu trabalhei durante bastante tempo na área de centros de excelência. É impressionante, o Vargas não era diretamente envolvido no assunto, mas o José Fantini, que foi o criador desse movimento em favor era um amigo do Vargas. O Sábado, que teve muita influência no desenvolvimento da energia nuclear na Argentina, era um amigo dele, que ele trouxe para cá, assim como fez com o Marchetti. Ele prestigiava aqueles que faziam avançar a ciência e a tecnologia no Brasil. Então, eu acho que o legado que ele deixou para a ciência brasileira é muitíssimo importante, e nós devemos, como a Sociedade Mineira de Engenheiros está fazendo, reconhecer esses valores. Eu agradeço muito essa oportunidade e espero que seja útil nesse debate que se está iniciando sobre quem foi o eminente cientista brasileiro José Israel Vargas.